Olá, pessoal, estamos com mais uma série Pense Digital e hoje eu tenho a honra de receber o professor e cientista político João Henrique Martins para a temporada 2, falando sobre criminologia moderna. Professor João, seja muito bem-vindo e obrigada por dispor esse tempo para dividir essa gama de conhecimento com a gente. Olá, Karina, eu que agradeço o convite. Estou aqui disponível para a gente bater um papo sobre esse tema tão central, né, para o momento que a gente vive no Brasil. Exatamente. Professor, eu tive a ideia de chamá-lo, né, que eu vi o senhor no programa Brasil Paralelo, falando sobre crime, criminalidade e criminologia, também assisti a aula do senhor, né, no curso de criminologia, e a gente sabe que a criminologia é a mãe de todas as ciências aí para se falar de crime, né, hoje, atualmente. O senhor sugeriu a pauta criminologia moderna, né? O que nós temos aí hoje de estudos da criminologia moderna que pode justificar o que a gente está vendo hoje no Brasil? Vamos lá. Primeiro, vamos datar, né, o que é que a gente entende como criminologia moderna, que é bem importante para entender não só o desenvolvimento recente dela, mas entender por que no Brasil a gente trata tão pouco ou ainda de maneira equivocada sobre os pressupostos criminológicos quando vamos construir, seja política criminal, seja política de segurança pública, né? Sim, exatamente. A história da criminologia é bem conhecida por qualquer um que trata disso. No entanto, ela tem... A gente pode datar aí especificamente a criminologia moderna como pós-Segunda Guerra, em especial a partir dos anos 50, dos anos 60. Houve um desenvolvimento muito mais aprofundado sobre os pressupostos que determinam qual é a razão de alguém cometer um crime. E aí, dois grandes grupos, do ponto de vista de desenvolvimento científico, se organizam, né? Até então, Karina, a ideia da criminologia, como parte da ciência, era atender a razão, os motivos, entender a formação do criminoso. Então, a razão e os motivos que levavam alguém a cometer um crime. Né? Mais do que levar alguém a cometer um crime, é por que alguém se torna criminoso. Então, é isso, todo o debate do século XIX, que foi muito profícuo, né, que depois deságua para o direito, ele está em torno de por que alguém se torna criminoso. São razões de ordem endógenas ao ponto... É no geneticismo que está a resposta? Quer dizer, alguém nasce predisposto a ser criminoso? Ou então é relacionado às relações socioeconômicas que se formam, que impulsionam o indivíduo a ser criminoso. O grande debate era em torno principalmente desses dois grupos, né? Era de ordem endógena, do ponto de vista psicopatológico, ou de alguma anomalia psicológica, ou ainda de alguma predisposição, ou era um aspecto ainda de efeito endógeno, mas de causa exógena, como a desigualdade social. Então, a gente fala de fatores internos e externos, né? Exato. No entanto, percebe que tem como objetivo principal explicar o autor, o criminoso, o indivíduo, né? Por que ele toma a decisão. Exatamente. E não há uma preocupação até esse momento sobre como evitar que ele continue a tratar disso. Quer dizer, isso até seria um subproduto, né? Você compreende porque o indivíduo comete crime e daí você tenta evitar. Mas o foco, né, o ethos organizacional da ciência está focada sobre a explicação do indivíduo, do comportamento delituoso. Bem, esse tipo de abordagem, ela avança enquanto, ou não é que ela avança, ela se mantém, pelo menos, deixa eu escolher os termos melhores aqui, porque a gente rompimento depois da segunda. Tem que ter cuidado, né? Não, eu quero destacar bem isso para ficar claro, mas vamos lá. Até esse momento, crime são dois grandes conjuntos. É o crime passional, que é basicamente aquele crime produzido por conflitos interpessoais ou
que não sejam conflitos interpessoais, mas que vítima e agressor pertencem ao mesmo círculo, de alguma maneira, seja o círculo familiar, seja entre conhecidos, seja um microcírculo social onde as pessoas compartilham, de alguma maneira, a vida, e aí não necessariamente as partes são previamente criminosas, né? Não se fala ainda de um mundo criminal. Ainda tem ali aquela... eu estou falando do crime que ocorre entre marido e mulher, entre irmãos, estou falando entre o crime que ocorre entre amigos, por conta de uma bebedeira, é tudo isso que a gente está colocando na questão passional, e também daquele crime que ocorre, por exemplo, no que se chamava até esse período de baixo meretrício. Então, aquele círculo de golpistas, prostitutas, jogos, aquela área que toda a grande cidade tinha relacionado ao que se chamava do baixo meretrício e do ecossistema que vive entre eles. Seria um ambiente que propicia ao crime? Um ambiente propício, mas o que marca mais, o que conecta esses grupos, é o fato de ser um conflito interpessoal de autores que não tinham necessariamente um convívio com atividade criminal como fim, ainda que estejamos falando de jogos, no caso do terceiro grupo aqui, né, que eu estou descrevendo. Sim. Família, você tem conhecidos e tem um terceiro que é um convívio social em torno de uma atividade que, ainda que seja ilícita, não é propriamente criminalidade violenta. Então, esse é um grupo, tá? Mas tanto é que ele nem era significativo do ponto de vista quantitativo. O principal quantitativo mesmo era o conflito interpessoal seja entre conhecidos, seja entre familiares, ok? Esse é um grupo. O segundo grupo de violência ou de atividade criminal, violência criminal, é sempre importante a gente posicionar, né? Porque violência é um conceito muito amplo e violência, ela não necessariamente é negativo. Por exemplo, legítima defesa, você usa da violência para conter uma agressão. Então, violência é um conceito amplo e difuso. Então, a gente tem que o tempo todo falar ou de violência criminal ou de crime. Então, o segundo grupo criminal, até aí, é aquele crime de ordem política, né? Então, a ação política que transborda para uma ação violenta, seja através do terrorismo, através, mais recente, nos anos 60, 70, de guerrilha urbana estruturada, e aí, tirando esses dois grupos de a violência política entre grupos, né? Então, grupos que não necessariamente representam um governo, mas que são grupos políticos, partidos que produzem conflitos armados entre si em algum nível. Então, a gente pode dizer que até a segunda metade do século XX, quando falávamos de crime, nós tínhamos na mente, né, na paisagem criminológica, esses dois grandes grupos, conflitos interpessoais e conflitos políticos. Bem, a partir dos anos 50, muda, porque há um terceiro grupo que entra nessa história, que é a criminalidade de ordem material, econômica, aquilo que nós podemos chamar na literatura de crime economicamente motivado, que é essa criminalidade que nós conhecemos hoje. O roubo ao desdobramento dele com o assassinato, o latrocínio, né? O estupro serial ou estupro condicionado ao outro roubo que ocorre, né? Enfim, o contrabando, o tráfico de drogas. O contrabando, a gente tem a ideia de que sempre é um crime sem violência, mas há vários eventos que a conexão com a violência seja para defender o ponto de venda de produtos que acaba sempre sendo parte de uma ação mafiosa, né? Ninguém fica rico acabando sozinho. Está sempre ligado a uma organização criminosa que tem como modus operandi aplicar violência para ter um nível de controle. Sim. Então, nós estamos falando de um conjunto de crimes que movimentam dinheiro. É geralmente um produto que produz, que leva à capacidade financeira do seu autor. Então, é um terceiro grupo que se forma. Esse terceiro grupo, ele tem uma característica importante, que ele começa a ser significativo após o processo de urbanização e de formação das grandes cidades. Então, ele surge nos anos 50, nos anos 60, principalmente, a partir de cidades americanas e inglesas, que são os dois locais onde nasce a criminologia moderna, porque ela começa a olhar para esse... Veja, os dois grupos anteriores, Karina, que era a criminalidade passional, interpessoal, e a criminalidade política, as duas, a resposta
vamos dizer assim, era uma resposta que o Estado já tinha razoável costume e os mecanismos já existiam. A criminalidade interpessoal, há um consenso há muito tempo que o Estado não tem muita capacidade de controlar esse tipo de criminalidade, ou pelo menos no aspecto preventivo, porque são rompantes, eles estão envolvidos a gatilhos circunstanciais, seja a bebida, seja a forte emoção e assim por diante, né? Um conflito que você não consegue de maneira eficiente a partir do Estado controlar. Então o Estado era mais ou menos aceitável, não tem muito o que fazer, as relações sociais se degradam, ocorre esse crime, conflito interpessoal. Do ponto de vista do crime político, aí o Estado pode intervir, mas ele intervia sempre sobre o grupo. Então, se era terrorismo, se formava um grupo especial dentro das unidades de polícia ou forças armadas para enfrentar esse outro grupo, e depois que vencia. Então, percebe? Ou era algo em que o Estado não pode controlar, porque está dentro da psique humana, de gatilhos emocionais, circunstanciais, grupo 1, ou são decisões políticas, são a ação política por meios violentos que você responde pelos elementos estatais organizados, polícias ou forças armadas ou grupos especiais montados para isso. Quer dizer, a discussão técnica sobre o crime comum, que não é nem político, nem um rompante emocional, praticamente era irrelevante, ele era um número muito pequeno. Então, o desenvolvimento da criminologia como resposta a esse fenômeno, ele simplesmente ficou estagnado nesses dois grupos, e daí muita discussão, principalmente no aspecto interno, emocional, e os gatilhos circunstanciais emocionais em relação ao crime passional. Vem a Segunda Guerra Mundial, parte desse postulado da criminologia de base, essa criminologia de base genética, né, que tinha os pressupostos genéticos como o criminoso contumaz, porque nasce como criminoso, ela cai por terra, porque ela foi um pouco a base dos pressupostos de eugenia do nazismo, né? O nazismo tinha essa preocupação, né? Ele não só criava uma política racial, uma política segregacionista de eliminação de pessoas, mas ele procurava buscar uma base normativa, científica para isso, né? Meio que justificar essa coisa do racionalismo alemão ali, ela está muito presente. Então, eles foram beber na fonte, por exemplo, na criminologia, que falava do criminoso nato, para acusar os seus opositores políticos e os grupos indesejáveis, principalmente o antisionismo, né? Quando eles atacavam os judeus. Então, eles buscavam toda essa norma que foi, de alguma maneira, usada, essa base da eugenia, né, foi usada da criminologia para poder sustentar o argumento da ideologia da destruição em massa, né, do genocídio dessas populações. Então, o trauma provocado por esse tipo de conduta, de tentar amparar-se na ciência criminológica para cometer o crime, ela já produziu um baque importante. E aí há uma profunda reformulação dos pressupostos sobre criminologia de base. E aí nasce, a partir daí, depois de um trabalho mesmo geracional, de separar o joio do trigo, nasce a criminologia clínica, onde ela reafirma, a partir daí, o seguinte: seja qual for a psicopatologia, ela não é condicionante do comportamento criminal, ela é sempre um fator influente, importante, acaba orientando ali o pós-crime, mas ela não determina, por exemplo, quem tem esquizofrenia ou qualquer outra psicopatologia que necessariamente vai se tornar um criminoso. Então, todo esse movimento já é um movimento de reconstrução da criminologia de base psicológica e de base genética para afastar toda aquela coisa da eugenia, né, do nazismo. E do outro lado, o outro fenômeno que acontece nesse período aí, já 20 anos depois, é a formação das grandes cidades, a formação dos aglomerados urbanos nos Estados Unidos e na Inglaterra, que provoca a concentração de riqueza num nível nunca conhecido antes. Então, há produto, há elemento a ser roubado, a ser traficado, que gera uma receita. Isso só faz sentido quando nós vivemos numa cidade como Nova York, como Inglaterra, Brixton, Chicago, cidades que têm grande aglomerado urbano, e faz sentido, por exemplo,
o roubo de veículos, o contrabando de bebida, a venda de drogas, porque você tem uma estrutura de oferta e demanda concentrada. E nasce daí todo esse tipo de atividade criminal. Então, olha só os dois movimentos. De um lado, a criminologia ela vai se afunilando, né, e dizendo cada vez mais que ela não tem tanta capacidade de explicar por que alguém se torna criminoso, porque ela na tradição que chegou até ela se afunila no aspecto da criminologia de base psíquica, e aí nasce a criminologia clínica, que é aquela que olha para o indivíduo especificamente, tenta explicar o comportamento criminal a partir do indivíduo, e não a partir do fenômeno. Eu não explico todo o crime, eu explico porque esse indivíduo, né, tem comportamentos criminais. Então ela vai servir especificamente para a cadeia de provas, ela vai ter, é a base, né, da criminologia de fato forense, que vai ajudar a explicar a lógica. Primeiro vai ajudar a investigação, depois vai ajudar todo o processo e a cadeia de provas, né, por um lado. Dentro desse ramo, vem junto a criminologia crítica, a criminologia de base neomarxista, que também tem que explicar o comportamento criminoso, mas de forma completamente diferente da criminologia clínica, que ela tenta explicar que o comportamento decorre da desigualdade social do nível de pobreza. Né? Ok. Essa é a explicação da... Pois não... Não, eu não concordo tanto com essa afirmação, me deu até... Não, você e todo mundo que estuda de maneira criminologia pode ser um fator no máximo influente. Né? E é exatamente essa discussão que ocorre nos anos 50 e 60. Então, para organizar o ponto, o que acontece nos anos 50 e 60? A criminologia clínica se organizou, ela é a base da criminologia forense, que é aquela que tenta identificar comportamento com crime para identificar o indivíduo. O João cometeu o crime. O investigador, se o João é um suspeito, o investigador olha para o João e tenta traçar um perfil psicológico, né, psiquiátrico até, se encaixa com determinado crime. Exatamente. Se ele tem uma psicopatologia e percebe um comportamento, isso ajuda ele a fazer o nexo causal entre o João e o crime. Sim. Mas isso serve do indivíduo para o crime, nunca do montante dos crimes para explicar o fenômeno criminal. Por exemplo, sim, a taxa de suicídio aumentou por conta de psicopatologia, os psicólogos e os psiquiatras logo dizem, isso não é possível de ser feito, está errado, além de colocar uma camada a mais de preconceito contra os portadores de psicopatologia. Então, é muito claro esse processo. Né? Então, é isso que chegamos até esse ponto, é isso que há de criminologia. É um ferramental para investigação e processo. Só que tem que pegar uma carona nisso, a criminologia crítica diz o seguinte, o fenômeno criminal, então essa incidência de grandes crimes que nós estamos percebendo agora, decorre das contradições do capitalismo, esse é o argumento, tá? Estou só expondo aqui a narrativa, né? Isso decorre das contradições do capitalismo, isso decorre da desigualdade social. Bem, os criminólogos, e principalmente os policymakers da época, fizeram o seguinte, bem, vamos fazer o que todo cientista sério faz, vamos testar, vamos ver se porque isso são, no máximo, hipóteses. E eram hipóteses muito atraentes à época, né? Nós estamos falando dos anos 50, onde a filosofia marxista ela tentava explicar quase tudo na sociedade e ela era muito... Ela estava na moda, ela era muito famosa, né? Principalmente por conta da filosofia e do academicismo francês. Né? Então, esse tipo de abordagem, que a gente chama também de culturalista, né? Que você tenta explicar pela perspectiva macro-social, macroeconômica, você tenta explicar um comportamento, né, final, ou macrocultural também. Bem, e aí, nos dois lugares onde o crime, essa terceira categoria de problema criminal, que é o crime econômico mesmo, né, e ele passou a ser epidêmico, a quantidade passou a ser muito maior do que o crime passional e o crime político, atingiu um número maior de pessoas. Então, precisava de uma resposta pública.
O que foi feito nos Estados Unidos e na Inglaterra? Os especialistas se debruçaram para testar essas hipóteses. Será que o local onde tem mais desigualdade, onde tem mais crime? Os criminosos provenientes são de situações, são predominantemente pobres ou de bairros pobres, ok. Mas a maioria dos pobres tem comportamento violento ou ainda criminal do ponto de vista econômico, crime econômico, e aí todos os estudos de uma geração inteira demonstram que isso não é verdade. A pobreza não leva as pessoas a cometer crime. A desigualdade social ou locais com desigualdade social semelhante têm incidências de crimes completamente diferentes, né? Então você percebe que é ali um fator influente, ele de alguma maneira permeia o fenômeno, mas ele não determina a condição da formação do criminoso. Percebe? Então, é assim que se produz ciência de forma séria. Você testa a hipótese. Né? Não existe assim, ela serve para esse caso, mas não serve para o outro. Não. Ou a pobreza e a desigualdade social explicam o crime e nós só teremos uma sociedade segura depois que a pobreza for vencida e a desigualdade reduzida. Esse é o pressuposto da criminologia marxista. Ou nós podemos sim ter um local seguro, ainda que pobre, ainda que desigual. E é exatamente nessa direção que a criminologia moderna começa a se desenvolver e demonstrar através dos estudos empíricos. Esses estudos empíricos, eles, neste momento, fazem uma grande descoberta em separar os dois grandes mundos que eu falei no início. É o seguinte, até hoje a gente estudou a formação do criminoso. A gente sempre quis uma resposta para a seguinte pergunta: por que alguém se torna criminoso? Por que alguém aceita cometer crime para atingir seus objetivos? Essa era a pergunta da criminologia até aqui. A palavra é uma expressão bem discutível, aceita, né? Quando você fala aceita, é porque alguém ofereceu, mas será que alguém ofereceu, ele já é, né? Pois é, esse tipo de discussão, você concorda que ela está no âmbito endógeno, né? Então, é difícil entender em que momento alguém achou que para atingir seus objetivos, causar dor e sofrimento aos outros não é um problema. Que no final das contas, o comportamento criminal é isso. Eu não quero ter mais contato com a Karine, né? Por alguma razão, eu tenho um sentimento ruim sobre você. Eu posso simplesmente me afastar de você, só mudar de cidade, e que é o que a maioria... Eu posso não falar mais com você, eu posso desviar dos locais onde você está, é o que a maioria das pessoas fazem. Por que alguém acha que não é o suficiente e vai lá e elimina fisicamente a outra pessoa, né? Da mesma forma, a obtenção de bens. Eu quero ter determinado bem, um carro, eu quero ter mais renda, eu quero ter dinheiro. Por que tomar isso de outras pessoas e agredi-las não é um problema? Então, chega nesse ponto, é muito interessante essa discussão, porque fica claro a diferença entre o militante, a narrativa de ordem ideológica e a produção da ciência. A ciência, nesse momento, a ciência criminológica, reconhece a impossibilidade de impedir a formação de um criminoso, mesmo porque nós não sabemos exatamente por que ele se forma. Nós não sabemos exatamente o que ocorre interno que dá o gatilho para ele cometer crime. No entanto, olha só que importante, um outro conjunto uma outra pergunta que passa a ser a pergunta base das políticas de controle do crime é feita, e esta sim tem resposta objetiva, que é a pergunta sobre quando o criminoso age. Qual é o start para o comportamento criminal? Perceba, Karina, que a preocupação não é fazer com que o indivíduo deixe de ser endogenamente um criminoso. Eu não estou... A afirmação não é como eu vou curar um criminoso, como eu vou tratar um criminoso para que ele se transforme numa pessoa que respeita o próximo e as leis. Não é essa a pergunta. A pergunta é como, ainda que ele queira, eu consigo desmotivar a ação do criminoso. Ou seja... Conter, né? Eu acho que é bem essa palavra, contê-lo, né? Exato. É como conter o comportamento criminal. Então, de um lado, eu tenho o comportamento, do outro, eu tenho a formação do criminoso.
Então, nesse momento, eu tenho a formação do criminoso é algo endógeno, impreciso, e que eu não consigo definir como fenômeno. Eu só consigo ter algum modelo explicativo diante do criminoso, do indivíduo. Então, a investigação sobre o criminoso do ABC, eu consigo ter um modelo de explicação de base psicológica, que é um objeto da criminologia clínica. Perfeito? Sim. Porém, do outro lado, o comportamento criminal. O comportamento é um fenômeno de gatilho exógeno, ele está no ambiente e ele tem como finalidade principal evitar que o comportamento do criminal cause a vitimização. Então, enquanto a formação do criminoso, se a gente tiver sucesso, a finalidade de você compreender a formação do criminoso e de alguma maneira tentar conter, que já se sabe hoje que não é impreciso, quem é o beneficiário desse tipo de política pública? É, no máximo, o próprio criminoso, que vai deixar de ser criminoso. Por isso que ele é objeto da criminologia forense, porque ela tenta explicar, primeiro, para estabelecer uma prova de crime, depois, para estabelecer a criminologia clínica, de alguma maneira tentar tratá-lo, mas aí é porque ele está preso, é outra história. Agora, como política, como corrente principal da criminologia moderna, eu tenho a criminologia que foca a contenção do comportamento. E a contenção, ela se desdobra num elemento um pouco mais sofisticado, que é a lógica de incentivo e de incentivo e desmotivação. É aí que todo o desenvolvimento da criminologia moderna ocorre, focada no comportamento criminal. Então, nós temos como espinha dorsal da criminologia, da criminologia comportamental, primeiro, a criminologia crítica, de base marxista, ela é prescrita, ela é praticamente, ela é tratada como postulado criminológico sem nenhuma base empírica, e ela é tratada não. Observe-se, a criminologia ela é uma série de pressupostos hipotéticos, ela precisa. O mundo real precisa comprovar isso. Então, você utiliza ciência empírica para comprovar. O que é ciência empírica? Economia, ciência política, testar isso na prática, a própria psicologia. Se comprovou, eleva ela para uma tese, para uma lei científica. Se não comprovou, ela é prescrita, como hipótese. É o que acontece com a criminologia crítica, razão pela qual a criminologia crítica nem é considerada como criminologia nos institutos de criminologia onde se estuda isso na Europa, em especial na Inglaterra e nos Estados Unidos. E aí a gente passa a estudar o que, então? Basicamente, a criminologia de foco comportamental, que é a espinha dorsal, teoria econômica do crime, ecologia criminal, análise situacional, as teorias que tratam do custo informal que motiva o comportamento criminal. A principal delas é a teoria da desorganização social. Então, você tem um conjunto de postulados que o tempo todo estão falando de estímulos e desestímulos em razão do comportamento criminal, e não mais da formação psíquica do criminoso. Então, não me importa. Então, trazendo isso por exemplos mais palatáveis, eu não quero entender por que o ladrão se torna ladrão, porque o traficante se torna traficante, porque o pedófilo se torna pedófilo. A pergunta é, como eu impeço o ladrão de agir, o traficante de traficar, Exatamente. o pedófilo de agir? Aí a resposta é a mesma para os três. Eles só vão agir quando eles perceberem que o custo da ação é maior que o benefício. Né? Por que é igual para eles, para os três? Porque é igual para qualquer ser humano. Porque nós temos o atributo da racionalidade que intuitivamente nos faz sopesar benefício e custo em todas as nossas ações. Então, o nosso processo de tomada de decisão é submetido a esse pressuposto racionalístico. Pressuposto racionalístico fazem com que indivíduos racionais, é uma lei que descreve isso, o comportamento racional, a rational choice, né, a escolha racional, ela pressupõe o seguinte: indivíduos racionais enumeram suas preferências de forma racional. As pessoas, às vezes, Karina, confundem racionalidade com inteligência ou intelectualidade. Racionalidade não
é a capacidade de enumerar suas preferências buscando o custo-benefício. A inteligência, a intelectualidade tem a ver com a forma que ela faz isso. Aí sim, tem indivíduos mais inteligentes, menos inteligentes, que são capazes de atingir o objetivo de forma mais eficaz. Segundo a minha mestra em economia comportamental, Paula Sauer, racionalidade, cada um faz a sua, né? O que é irracional para mim pode ser racional para outra pessoa. Aí é o valor, né? O peso é você que vai dar, né? Que é aquilo que você falou. Sim, e o comportamento exato. Aí é até está na zona de confluência, né? Entre racionalidade e moral, né? É óbvio, nós somos indivíduos extremamente complexos, com várias camadas, né? Ética, moral, racionalidade. E aí, ainda que ele seja amoral ou imoral, que é o comportamento criminal, ele é necessariamente racional, como todos nós. É que para nós, assim, não faz sentido eu me expor a tanto risco para cometer um crime. Só que o indivíduo que entende que faz sentido, a prática, a ação racional é sempre uma mesma linha, uma mesma conduta, né? Que faz ele... Exatamente. Os passos são previsíveis. Então, esse posto da racionalidade permite construir políticas de controle do crime baseado no desestímulo. É isso que a teoria econômica do crime organiza, demonstra e comprova, né? Ao identificar que o aumento da dissuasão ao comportamento, ela provoca recuo desse comportamento. Então, o ladrão, o traficante, o pedófilo, né, e o homicídio que ocorre em torno deles, ele é condicionado pela capacidade de dissuasão do Estado. Então, quando o Estado diz o seguinte, não cometa esse crime porque é grande a chance, primeiro porque ele é um crime, está previsto aqui na lei. Segundo, que eu tenho eficiência suficiente para identificar. Esse é o fator dissuasório que o Becker, que é o principal organizador da teoria econômica, descreve. E depois que eu pegar você, esse é o fator dissuasório. Tem um efeito incapacitador. Qual é o efeito incapacitador? Você vai ficar preso e durante esse período onde você está preso, você vai ser incapacitado para o crime. Isso significa que ele tem que ser afastado da quadrilha, do grupo, das conexões, da sua rede social do crime, ele tem que ser afastado, ele tem que sofrer esse período de isolamento, seja o isolamento objetivo, ele fica sozinho numa cela, seja o isolamento fático, que é aquele, ele ainda que tenha convívio com outros criminosos, não são criminosos que lhe permitem continuar cometendo crimes, ele não consegue mandar informação para fora do presídio, ele não consegue gerir os bens e os negócios alcançados com o crime. Então, esses dois fatores, né, a dissuasão, por um lado, e a incapacitação, por outro, são os dois efeitos que provocam alto custo do crime. Porque na hora que o Becker organiza a formulação, ou a fórmula do crime, que é a que aparece lá no documentário Entre Lobos, né, e o cinema é maravilhoso porque ele consegue pegar conceitos complexos e fazer uma tradução artística para aquilo e alcança um número, de maneira muito mais simples, um número muito maior de pessoas. Então, é aquela fórmula que está muito bem expressa ali. Existe o comportamento criminal, ou o crime, ele é o resultante da equação entre avaliação de custo e benefício. Qual é o benefício? O dinheiro que eu quero, ou o produto que eu quero roubar, é o produto que eu quero traficar, a droga, ou o contrabando que eu quero trazer, é a mulher ou a criança que eu quero violentar como um agressor sexual. Esse é o benefício para ele. Qual que é o custo? Você tem custos materiais, então é o tempo que ele gasta para ficar planejando aquilo, não está fazendo outra coisa, é a arma que ele tem que comprar, é o dinheiro que ele vai gastar para tentar corromper uma autoridade, é o dinheiro que ele vai gastar com a defesa legal dele. São uma série de custos objetivos e ele vai sopesando. Só que o Becker destaca um tipo de custo especial, que é um custo que pode ser controlado pelo Estado, que é o P, que é a probabilidade de ser preso. Por isso que na fórmula é crime igual o benefício menos o custo vezes a probabilidade de ser preso. Por que vezes? Porque a probabilidade de ser
preso, se ela for alta, ela impacta todos os itens do custo e eleva de maneira considerável, exponencial, melhor dizendo, muito bem descrito, o custo ao ponto que ainda que ele tenha o desejo, olha que interessante, ainda que ele tenha o desejo... Por isso que eu falo que tem que conter mesmo. Exatamente. Ainda que ele tenha o desejo de buscar aquele benefício, às vezes, Karina, o objetivo dele é a própria vilania. O fato de... Ele age, né, como um predador mesmo. O fato dele capturar a vítima para retirar o celular dela. O fato dele vender a emoção do tráfico de drogas, de usar arma. A emoção para ele de submeter uma mulher ou uma criança aos seus desejos patológicos e cruéis, tudo para ele, tudo isso, esse conjunto é o benefício. Sim, então, é isso que eu ia falar. O que o Becker descreve muito claro, e aí por isso que ela ganha a evolução da criminologia contemporânea moderna é muito forte e ela é muito contundente para conseguir proteger a sociedade, é que diz o seguinte, não adianta você ficar focado em querer dizer para o indivíduo que isso não é um benefício, porque por alguma razão na cabeça dele isso é prazeroso, isso é um benefício. Não. O que a sociedade pode fazer, exato, é deslocar o eixo da formação, porque alguém deseja isso, acha que isso é positivo, e desloca o eixo para o comportamento. Quando você desloca o eixo para o comportamento, você cria condições para o Estado agir, que ele age por meio do sistema de justiça criminal. Lei. Intencional, ele tem que pensar, vale a pena o prazer, seja do risco ou da consolidação do crime, né, ou do retorno, vale a pena? Exatamente isso. Então, vamos lá. Literalmente, vale a pena. Vale a pena. Exatamente. Não, e isso é a estrutura de incentivo, né? Nós, enquanto animais, a gente sempre atua na perspectiva da racionalidade e da relação custo-benefício. O criminoso não é alguém diferente. Mesmo se ele possui, isso é muito importante, mesmo se ele é portador de alguma psicopatologia, com raríssimas exceções, por exemplo, os momentos de surto de uma psicopatologia, né? Talvez isso mais para o perfil ali do psicopata, que é a circunstância onde ele não lida com a relação custo-benefício e faz algo assim eminentemente de alto risco, desconsiderando toda a capacidade, desconsiderando toda a irracionalidade naquilo para preservar a sua própria vida ou a conquista do benefício que ele quer. Na grande maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, então é um comportamento fenomenológico, né? Sempre vai enxergar o criminoso, assim como nós, ponderando o custo-benefício. E a grande descoberta, né, que nem é tão descoberta, porque na verdade é uma obviedade, mas há momentos que a obviedade precisa ser escrita, descrita e até comprovada com o Nobel de Economia, da teoria econômica do crime. O fato é que nós precisamos, nesse momento, entender que o criminoso não é diferente de nós, ele pondera custo-benefício, e a única diferença é que o custo, ele tem um tipo de custo específico, que é o que o Becker chama de P, que é a probabilidade de ser preso, que produz a dissuasão e a inabilitação. O que controla crime é isso. Toda vez que o P é baixo, aquele conjunto de pessoas que não vê problema em cometer crime, porque é endógeno dele, elas estão incentivadas, elas estão motivadas a agirem. Bem, e aí o crime ganha contornos epidêmicos, seja no local, seja no país inteiro. Veja, do ponto de vista técnico, além da linha mestre, né, da coluna vertebral da criminologia moderna, que é a teoria econômica do crime, você tem uma série de outras teorias que tratam... o comportamento é o fator determinante. Você tem outros fatores influentes. Então, por exemplo, eu gosto muito da teoria sobre prevenção situacional ou análise situacional, que trata dos incentivos contextuais, né? Então, por que ocorre muito roubo durante um show, e o roubo de celular?
porque as pessoas estão naquele momento, diminui o seu nível de percepção de risco, elas estão mais relaxadas, há uma concentração enorme de pessoas, né, estão focadas em outra coisa. Então, aquele contexto situacional diminui o controle informal, de alguma forma. O que o Estado produz é o controle formal, o que a sociedade, família, comunidade, empresa, estrutura local... Você chegou num ponto que eu queria, fazer um parênteses. Você falou da diminuição da percepção do risco, que é o que a gente está falando, que é onde o ladrão, onde o criminoso age, em qualquer situação, seja de ganho sexual, financeiro, patrimonial, ou simplesmente o prazer de enganar e fazer alguém sofrer, né? Ele entra num ciclo emocional, não de a racionalidade, né? Ou seja, a atenção voltada para o risco. A gente tem isso na internet. Sim. No sentido de fraude mediante falha, ou seja, com auxílio do usuário, né, porque a força bruta, apesar das pessoas acharem que é muito comum, não é. A criptografia é uma coisa bem impeditiva, mas a pessoa ajuda a ser fraudada. Tá? Eu falo isso, seria a mesma coisa de você sair 3 horas da manhã para dar uma voltinha. Né? Você, entre aspas, está pedindo para ter um problema. Não é que você não possa, você tem um direito, sim, mas atualmente você está pedindo para ter um problema. Na internet você tem uma diminuição do risco real que você está. Deixa eu fazer uma analogia aqui ao que você está falando. Claro. Voltinha 3 horas da manhã, em Lisboa, ou numa cidade média americana, uma cidade pequena americana, o risco de você ser vítima é muito pequeno, quase zero, mas ainda existe pequeno. Outra coisa é você, 3 horas da manhã, dar uma volta no centro de São Paulo, ou em qualquer das cidades aqui na periferia de São Paulo. Ou no extremo sul, né? No extremo leste. No extremo sul, no extremo leste, né? Nas grandes periferias, que é aquilo que as pessoas sabem que tem risco e evitam ao máximo fazer isso. É exatamente isso. A internet, ela amplia os locais e as situações que eu ia chegar. Onde vítima e criminoso se encontram. As pessoas... por isso que é errado afirmar, você dizer o seguinte, que existe o crime, por exemplo, o roubo de carga, o ataque sexual e o crime cibernético. Não. O crime cibernético, ele permeia todos os outros. Exatamente. Que a gente chama de interação, o crime informático em si, porque quando eu falo informático, eu falo de um IoT, trancar a sua casa e você morrer com gás, o cara hackear o seu carro e socar ele na parede. Eu estou falando de alguém fazer uma fraude no terminal do mainframe de banco. Então, tudo que envolve resposta e análise de dados, ele já é informático. Por isso que eu não consegui montar esse programa sem falar de inteligência policial e criminologia. Eu não posso falar de forense digital, até porque acho que nem sei se existe isso. Tá? Tudo envolve dados informáticos, informatizados, seja calculado. Então, o informatizado, ele permeia todo o crime. Não tem como. Do mesmo jeito que a criminologia precisa estar junto, né, a inteligência policial precisa estar junto. Sem dúvida, isso que a gente está falando. Sim, isso que a gente está falando aqui como elementos, né, a dissuasão e a própria incapacitação, ela tem que ser levado, ela tem que atingir também o ambiente virtual, né? A gente precisa, tanto é que há vários departamentos de polícia, principalmente da Polícia Civil, que é a polícia investigativa, a Polícia Federal tem núcleos muito sofisticados de investigação técnica, mas a gente precisa avançar para mecanismos de prevenção, quer dizer, a polícia precisa, de alguma maneira, também levar o patrulhamento, né, preventivo online. Patrulhamento online. Exato, ela precisa perceber ali. Vou dar um exemplo bem importante. Olha, eu sempre trago o problema dos crimes sexuais, porque eles se tornaram epidêmicos. Segundo no mundo, o Brasil é o segundo país em pedofilia. Pois é. E ele se tornou epidêmico, principalmente utilizando bem
os mecanismos da contemporaneidade, tanto econômico quanto informacional. Sim. Econômico, a globalização, é o fluxo de Sim. produtos e de carga para tudo que é lugar no mundo. A gente perde a noção disso, né, cara? A gente esquece que hoje em dia mandar um produto para o outro lado do mundo, o que levava meses e era um custo proibitivo. Questão de dias, horas. 50 anos atrás, agora acabou essas duas coisas. Além de chegar rápido, é um custo acessível, Sim. por isso é frequente. E do outro lado da globalização, por um lado é o aspecto logístico econômico, né? Por outro é o aspecto informacional, que é o impacto da internet. E um dos crimes que mais se transformou foi o crime sexual, a ação do predador sexual. Então, antes, como é que o pedófilo agia? A segunda pessoa que fala isso. Segundo especialista que eu escuto falar isso. Não, isso é um problema que tinha que estar na ordem do dia em todos os fóruns internacionais. Não, eu falei também, mas a expressão. Ontem eu entrevistei Vanderlei de Abreu, que foi o primeiro hacker no Brasil, na Operação Catedral do Rio de Janeiro. Ele, com 17 anos, fez a primeira infiltração, a primeira captura na grande Operação Catedral. Ele também chama de predador sexual e não doente. Sim. Eu também chamo, canso de falar, e agora é a terceira pessoa com alto gabarito que fala a mesma coisa. Não, e você tem uma literatura absolutamente consolidada, né? Inclusive tem um livro ótimo que chama Predador Sexual mesmo, o nome dele. Sim. Porque, veja, essa é a diferença, lembra a conversa aqui do início? Entre os dois núcleos, o núcleo que se preocupa em entender porque algum criminoso, que é a formação do criminoso, Sim. A formação do criminoso, cabem as perguntas do por que ele se tornou pedófilo. Essa é uma pergunta ligada à criminologia clínica. Né? Eu tenho uma pergunta no final da aula. A criminologia clínica, ela é um suporte para construir políticas que, no final, vão beneficiar o próprio criminoso, no sentido até correto, porque você olha para ele e fala assim, como é que eu te ajudo a deixar de ser criminoso? Bom, do outro lado, nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando do comportamento criminal. O comportamento é o predador. Por isso que a gente trata o tempo todo. Eu quero conter o predador, eu não quero curar o pedófilo. Isso é muito claro. Nossa, olha, por isso que a gente tem um alinhamento absurdo. Assim, se você for entender o cara e querer curar ele, você não vai curar, porque praticamente é muito raro uma pessoa nascer com uma condição e mudar. E mudar Sim. isso. Depois que ele já viu que tem um ganho, principalmente com facilidade, uma penalidade desse tamanho. Sim. E que não vai mudar, e ele se aproveita disso, não pense. Óbvio. Porque a pessoa manipuladora dessa, ela pode até fingir arrependimento e fingir uma doença. Então, não acredite que ele vá chegar para você e falar, amanhã eu vou dar um tiro na cabeça. E esse é um debate assim, que praticamente não existe fora daqui, tá? Assim, razoavelmente, quando você trata disso dentro do sistema de justiça criminal, ainda que exista essa possibilidade de você oferecer um tratamento para o indivíduo, ninguém abre mão de dissuadi-lo como política pública para evitar a sua ação como predador. E nessa ação como predador, olha só, antigamente, antes do desenvolvimento da internet, o predador ele era limitado à sua capacidade, à sua coragem. Exatamente. Isso. Agora, então, o predador ele olhava para o bairro e aí ele provavelmente não agia no bairro, né? Isso é um dos aspectos da predação sexual. Ele agia como de rapina. Ele escolhe um local que ele avalia que o risco é baixo e ele inclusive, ele fica extremamente preso ao perfil de ataque. Então, os mesmos períodos do dia... mesma vítima, mesmo modo a vítima com o mesmo perfil, mesmo local, né? Mesmo aqueles que têm que são associados com um perfil maior, que assumem um risco maior, eles fazem isso sempre num risco controlado, né? Eles são muito eles têm o controle de tudo. Então, eles tentam fazer aquilo. Então, precisa de coragem disso. Então a ação do pedófilo, ela estava submetida a vários fatores externos que conseguia conter. Esse crime não era tão epidêmico. Hoje, mesmo o pedófilo que é
que é covarde em termos de assumir risco, que tem uma percepção ou uma capacidade baixa de assumir risco, o que ele faz? Ele vai até a internet, acessa. Antigamente precisava ir bem na Deep Web para fazer isso. Era muito específico. Web ele precisa, né? E ele acessa conteúdo pedófilo e se torna um consumidor contínuo e voraz de produções, participa de redes nesse sentido, exatamente, sem casa, sem assumir o risco. Ele fica consumindo ali vídeos, fotos ou até interações por via webcam de quadrilhas que pegam crianças e apreendem, fazem filmes de agressões, filmam isso e comercializam na internet. Quadrilhas e pessoas próximas que fazem isso e transmitem. E eles fazem parte hoje de um grupo, a gente não tem nome, mas não vou dizer associação, mas eles fazem parte da quadrilha, porque movimenta-se bilhões de assinatura, o papel dele de consumidor, identificações visuais, de tipo, você sabe que eu sou, mas só quem não sabe essa tatuagem, esse sinal. Então, isso aí é um traço grave de psicopatia. Você não pode levar em consideração que isso tem tratamento, não tem. Exato. Então, veja, esse comportamento criminal forma um mercado. É aí que conectam as duas coisas. Quer dizer, o comportamento em série e a possibilidade da conexão por meio da internet, que é a conexão informacional, e por meio da conexão por meio de viagens, do local, do comportamento serial, nasce um mercado, e esse mercado prolifera nos termos que você falou. Então, é fundamental entender que o foco de uma política de controle do crime, ela tem que estar na dissuasão do comportamento criminal, na percepção de que os comportamentos criminais, se não contidos, eles tendem a se tornar seriais pelo mundo que a gente vive hoje, em razão dessas facilidades que eu descrevi. Se tornando serial, ele forma um mercado. Aí exatamente, falou a frase do ano. Serial forma mercado. Porque isso. Aí abria... né? E aí, percebe que a estrutura de incentivo é toda pró-crime nessa estrutura? A gente só consegue quebrar isso quando o Estado entra, aumentando lá dentro da fórmula do crime, o P, e ele leva a dissuasão para dentro da internet, ele leva a dissuasão para próximo desses grupos para completar esse incentivo do acesso. A gente precisa criar um desestímulo. E aqui eu quero registrar um elemento que é fundamental para entender isso. Quando a gente analisa a teoria dos jogos, né, dentro do comportamento racionalístico, no processo de tomada de decisão dos indivíduos, em situações complexas, né, situação com informação completa, informação parcial, todo aquele conjunto, processo de decisão, e a teoria dos jogos ajuda a entender isso, ela tem um conceito importante, que é o conceito jogo de soma zero. O jogo de soma zero significa que o processo de incentivo ele é sempre positivo ou negativo, não tem ponto neutro. Então, a sua relação com o interlocutor, que é o criminoso, é uma relação de incentivo. Quando você produz dissuasão, você está desmotivando o crime. Quando você, por alguma razão, não produz dissuasão, quando eu quero dizer alguma razão, é porque você não entendeu o criminoso, por exemplo, atuando na internet, é porque a lei é ruim ou inexistente, é porque a polícia ou o sistema judiciário é extremamente burocrático e está focado em outras coisas e não nisso. Então, não importa qual a razão, se você não produz dissuasão, isso é interpretado intuitivamente pelo criminoso como motivação. Isso incentiva ele a aplicar o comportamento criminal. Pode parecer bobeira, mas é igual você ter 2, 3 policiais com uma barreira numa fronteira e em paralelo você ter 2, 3 policiais e um monte de artefato aí que vai furar o pneu do seu carro. Exato. Com certeza você vai parar. Eu pararia em respeito, eu pararia. Perfeito. Mas se eu não for, se para eu ter que passar ali, o pneu do meu carro
obrigatoriamente, só se ele voar, ele vai furar todinho. Então eu vou ter que parar. É isso, entendeu? É exatamente isso. E aí, a produção da dissuasão é extremamente complexo. Como é que eu faço para deixar esses 3 policiais lá na fronteira, com os equipamentos adequados, motivados, né? Os policiais precisam estar lá com um mínimo de suporte para fazer isso. E a gente pode levar isso para vários meios. Como é que eu faço isso? Em regiões onde há um alto nível de desorganização urbana ou social, como as comunidades e favelas, o policial precisa ter suporte para atuar ali, para produzir essa dissuasão. A mesma coisa na internet, o policial precisa estar preparado, é isso que eu estou dizendo, a gente precisa ter um nível de atuação preventiva na internet, acompanhando. Eu, como especialista, oriento ao monitoramento e à irresponsabilidade dos provedores, tá? Toda a cadeia de projeção, de pessoa, enfim, tudo que se participa desde a confecção, porque tem sites de pedofilia, existem, que não registram o nome no provedor, no servidor, e por questões transacionais, né, internacionais, jurisdições internacionais, não se fornece o nome. Então, esse é o facilitador. É por isso que se aloca lá num país, não sei aonde, mas uma coisa que é veiculada aqui. Então, o crime é local, é aqui. E isso é uma clara percepção de custo. Sim. Então, por exemplo, o agressor, o predador sexual nos Estados Unidos, ele sabe que, se ele for pego, ele entra, além de ser processado, ele pode ficar em prisão perpétua ou ter pena de morte em alguns estados. Ele sabe que, mesmo que o processo, ao final, não consiga provar, ele vai entrar numa lista negra. Exatamente. E nessa lista, todo lugar que ele se mudar, ou toda vez que ele fizer uma viagem, ele tem que comunicar às autoridades. Tudo isso para quê? Dá uma diminuída, né, na liberdade. Dissuadir. Esse é o efeito da dissuasão. Assim, olha, eu não tenho certeza, eu não consegui provar que você é um agressor sexual, mas também eu não consigo ter certeza que você não é. Então, seja em razão da investigação, ou seja, depois que ele cumpriu a pena, ele passa a vida inteira conectado a essa, e ele vai ter que cumprir isso. Então, o que muitos agressores sexuais fazem? Eles viajam para países onde é baixo a pena ou existente da exploração sexual de crianças, para lá ter a satisfação dos seus... Exatamente. Do seu desejo doentio. É o turismo sexual, né? Vou falar Exatamente. E aí ele vai para alguns países e faz isso. Por quê? Isso é percepção de custo. Os países precisam ter ordenamentos legais e posicionamento em termos de política criminal e política de segurança muito clara nesse sentido. Mas só dá para construir isso, Karen, quando as ideias estão no lugar certo. Então, se você tem base, e aí eu quero chamar a atenção, se você me permite. Com certeza, fica à vontade. Por que esse debate é tão difícil de ser feito no Brasil, né? Por que as ideias erradas no campo da criminologia proliferam de maneira tão intensa? Olha só. A partir dos anos 50 e dos anos 60, que foi aquela descrição que eu fiz do desenvolvimento da criminologia moderna, enquanto isso ocorria no mundo desenvolvido, em especial no mundo anglo-saxão, aqui na América Latina, a universidade acabou se tornando um bunker da luta política que ocorria aqui. Então, entre os anos 60 e os anos 90, foram os anos, principalmente, onde a Guerra Fria produziu seus efeitos na América Latina. Tivemos vários regimes militares mais autoritários, e, por outro lado, tivemos guerrilhas de esquerda e terrorismo de esquerda. Então, essa guerra civil que, de alguma maneira ou dimensão, ocorreu em praticamente todo o continente, ela, além de ter deixado vítimas reais, objetivas, mortos, né, nos dois lados, além de ter provocado uma fissura, em parte, pelo menos, das elites, né, não dá para dizer que foi da sociedade inteira, porque, de fato, nunca ganhou escala, sempre foi um conflito entre elites, principalmente elites políticas, intelectuais. Além de tudo isso, ela causou um dano terrível para o desenvolvimento científico da nossa perspectiva sobre segurança. Porque, de um lado, você tinha os grupos de esquerda que tratavam o sistema de justiça criminal como a mão do Estado capitalista opressor.
Do outro lado, você tinha os regimes autoritários que usaram muitas vezes o sistema de segurança pública para ter os grupos de guerrilha urbana terroristas, algumas, na maioria das vezes até de maneira legítima, porque eram crimes mesmo, né, o roubar banco e tal, mas de outras vezes de maneira ilegítima, que são os casos de tortura que a própria legislação de guerra proíbe, né? Então, esse contexto de intenso conflito fez com que, nas universidades, que deveriam estar se desdobrando e estudando esse novo modelo de controle do crime, está lidando com o fenômeno do crime moderno, que é esse crime intenso, que chegou aqui para nós no final dos anos 70, início dos anos 80, aquilo que aconteceu na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos anos 50 e 60, que foi o aumento progressivo do crime urbano, desse crime urbano que trata do crime economicamente motivado, isso chega para nós como fenômeno estrutural nos anos 70 e 80. Só que nós ficamos aqui, foi exatamente o período o período máximo de conflito entre esses grupos, onde deu a pacificação e a gente estava caminhando para a transição democrática na maioria dos lugares. Então, o debate de modernização da criminologia na América Latina como base para a construção das políticas nunca ocorreu, cara. Então, olha só como isso foi danoso para nós. No momento que nós precisávamos consumir na universidade esse tipo de elemento técnico, e só para dar um exemplo, como é que isso se transformou em elemento técnico nesses países, principalmente os países de língua anglo-saxã? Quando se percebeu que o foco é no comportamento do crime, não na formação do criminoso, o comportamento do crime, construir políticas públicas para conter o crime é extremamente complexo, porque nós estamos o tempo todo falando de dissuadir e inabilitar. Fazer o chamado enforcement, né? A aplicação da lei. Mas ela não pode ser feita a qualquer custo nem de qualquer jeito. A polícia, ela precisa agir sobre um rigoroso e um estrito mandato legal, cheio de regras, para evitar que você construa dentro da polícia um pequeno ditador ou uma instituição que acabe sendo mais poderosa que o Estado. Então, nós precisamos de uma coisa que inicialmente, nossa sociedade, né, precisamos de uma polícia que seja ao mesmo tempo forte, eficiente, mas que também esteja sob o controle da sociedade. Ela não pode agir como um pequeno leviatã completamente autônomo. A mesma coisa, o judiciário a mesma coisa o judiciário e o sistema prisional, eles precisam ser eficientes, eles precisam conter o crime, a sociedade precisa entender a ação desses órgãos, que muitas vezes é uma ação de força, contundente, mas ela precisa estar sob controle. É por isso, olha só que importante, que nas grandes universidades, nesses países, existe a figura do Instituto de Justiça Criminal. O que é o Instituto de Justiça Criminal? É uma unidade de produção de conhecimento diferente da faculdade. Ela tem membros das faculdades de psicologia, de direito, de economia, de ciências sociais. Ela é um instituto formado por membros multidisciplinar, membros de várias outras faculdades. É muito importante, é isso que eu bato toda hora na tecla, multidisciplinar. E ela também recebe gestores públicos, servidores públicos da área de justiça criminal. Então, você tem lá pesquisando ou se qualificando. Falou tudo, é o que eu falo sempre. Você tem que falar com quem está todo dia falando. Exatamente. Então, exatamente. Presídio, polícia que está na rua, exato. Então você tem ali vítima que recebeu exatamente. Você não pode ser leviano de falar a justiça vai definir a pena, não. Deixa a vítima decidir também, porque o dano foi para ela. Exatamente. Não, deixa ela decidir também, não, deixa ela decidir principalmente. Sim, não, é que se você coloca principal, a pessoa entende, eu já sei como é que vai ecoar isso aqui em rede, vai entender como uma questão emocional, é claro que porque a dor é dela, né? Seja emocional que eu falo, é o dano em função de uma lesão patrimonial, financeira e tal, mas assim, as vítimas, por exemplo, de hediondo, que é uma coisa que é incontestável,
deveria estar-se na produção dessas leis. Não, eu vou além, Karina, inclusive do patrimonial, porque, veja, quando você tira um celular de uma lista que tem lá no celular dela, não só né, um bem que ela demorou, às vezes está pagando ainda, né, porque a pessoa tem lá 3, 4 filhos e um bem significativo, ela tem toda a agenda das famílias onde ela trabalha. É multifatorial, né? É multifatorial. Exato, na hora que o criminoso leva isso de ela, não é... Ele é um dano terrível, mas ele destrói boa parte da vida econômica dela e social. Então é evidente que as leis têm que perguntar para ela se estão protegendo ela ou não, porque é o direito à proteção que é um direito fundamental de todos nós. Então, veja, esse Instituto de Justiça Criminal, e o nome é esse, Justiça Criminal, no Brasil, a gente associa só a justiça, só o juiz criminal. Justiça criminal, no mundo inteiro, é um conceito muito mais complexo. Além de envolver a lei e o juiz, como quem aplica o direito, você envolve a polícia, envolve a vítima, envolve o sistema prisional. O sistema de justiça criminal, ele é uma unidade de produção de conhecimento científico baseado em ciência empírica, né, testando na prática se aquelas hipóteses, os pressupostos se confirmam na realidade, amparado por uma gama multidisciplinar de cientistas, mas principalmente operada por policiais, vítimas, juízes, promotores, eles estão se estudando. Eu gosto muito, tem 2 autores. Espetacular. Hermann Goldstein, quem organizou, né, o Hermann Goldstein é um dos autores que organizou a ideia de policiamento voltado ou orientado a problemas. Né? A ideia de que você tem que identificar esses problemas que ocorrem na sociedade e ir lá aplicar a ciência. Hermann Goldstein foi policial, ele é conhecido como um acadêmico importante, mas ele foi policial, se aposentou e desenvolveu a carreira acadêmica. Por quê? Dentro de um Instituto de Justiça Criminal que não existe no Brasil. Existem algumas tentativas de fazê-lo em alguns países, como o México e Colômbia, mas de maneira, a gente pode assim, definir que não existe na América Latina. Então, veja, esse nível de maturidade do desenvolvimento da criminologia moderna, ele não chegou no Brasil até hoje. Nós temos algumas iniciativas, mas ele não chegou de maneira contundente. Ainda, a cadeira de criminologia é meramente uma disciplina em cursos de direito. No máximo, é uma disciplina um pouco mais robusta em alguns cursos de pós-graduação, mas também... Eu vou fazer um relato breve aqui. Eu tomei um Uber um dia, a pessoa falou assim, eu tenho vontade de fazer concurso para a polícia, né? Difícil e tal. Aí estava falando das disciplinas, ele falou assim, polícia é um concurso que todo mundo deveria passar. Eu falei, por que ele está falando isso? Né? Uma pessoa comum, vírgula. Foi por quê? Falei, porque, veja, direito é uma coisa que tinha que ser ensinada para a criança desde o começo da escola. Porque como é que ela consegue sobreviver sem saber direito e dever? Não profundamente, mas o direito deveria estar enraizado na educação dela desde o começo. O TAF é uma coisa que a educação física, do jeito que era, que o TAF nada mais é o que a gente tinha antigamente, então deveria ser obrigatório. Então, direito e educação física deveria ser obrigatório. E o que a gente tem nos demais de prova, suas matérias não deveriam ser substituídas nunca. Então, não tem nem porquê você estudar para passar na polícia se a gente tivesse uma educação decente. Falou na cara. E aí ele falou até da questão do estudo do crime. Ele não falou criminologia, mas o estudo do crime a gente sabe o que é. Sim, é isso. Então, assim, uma pessoa comum deu uma resposta que eu estava até procurando, até acho que surgiu o assunto, ele falou isso, é uma coisa que eu não... para pensar, ele falou assim, direito não é uma coisa que você obrigatoriamente tem que saber? Pois é. Exato, não, eu concordo plenamente, quer dizer, são um conjunto de conhecimentos básicos, quase elementares, né, que dão a base para a gente construir todas essas soluções, né, e infelizmente aqui na América Latina, em especial no Brasil, nós perdemos o bonde da história e agora temos que correr atrás desse tempo perdido. Nossas políticas de segurança, do ponto de vista tanto legal, que é a política criminal, quanto as políticas de segurança pública, elas têm um atraso principiológico, a própria questão
de colocar a vítima como centro, como destinatário da política, isso ocorre em todos os lugares, razão pela qual eu sempre lembro isso, porque que a maioria dos países desenvolvidos na Europa mantém a pena de prisão perpétua, porque ele se reserva o direito de manter o criminoso o tempo todo na cadeia para proteger a sociedade, as propensas vítimas. Sim. A ideia de que a prisão serve para o tratamento do criminoso, que é como a nossa lei, a ideia da ressocialização, me desculpa dizer, Karina, isso fere às vezes algumas pessoas. Não, fica à vontade, não fere, não, porque eu também concordo. Isso é um completo devaneio, né? E não é porque ele foi positivado na norma que ele deixou de ser devaneio, e eu quero ser bem preciso. Você pode ter uma hipótese, a ideia de que o tratamento, né, essa abordagem de uma certa sociologia da violência, que é de base neomarxista, mas uma sociologia baseada só em hipóteses que nunca foram confirmadas. Funcionalmente, analisando o que a gente tem de recurso policial, de justiça, não funcionou. Vamos falar a verdade, não funcionou. Então, a contenção ainda, se for analisar todo, né, funciona. Ela funciona, que eu acabei de falar da barreira. Sim, exato. A contenção é a única coisa que funciona, mas olha só, quando a estrutura da política criminal está equivocada, que é no caso do Brasil, que aposta, né? A gente tem, veja, o direito é uma arte. Eu coloco o direito no mesmo patamar da filosofia, né? Então, o direito, ele, enquanto postulado filosófico normativo, né, que pensa problemas, tira aqui da metafísica do mundo e tenta positivar e transformar em algo objetivo, que é o que ele faz com as normas, com a doutrina, com a jurisprudência. Tá? Quando o direito faz isso, ele não pode ser irresponsável de sair da hipótese para a norma. Tem uma coisa no meio aí. Exatamente. Hipótese é investigação, consolidação, exato. transitado, pesquisa. Exato. A hipótese precisa ser confirmada. E a amostragem, né? E também a amostragem. É mais do que a amostragem. É fundamental trazer a amostragem testar, mas você precisa ter a repetição daquele evento. Exatamente. Perfeito. Transformar isso nessa postura. Então, nessa postura, e aí sim, bem, tendo segurança para positivar o evento. Então, você olha a nossa norma e diz assim, nós temos a prevenção geral e a prevenção específica, que seria a ideia do efeito dissuasório, né? Enfim. Então, mas você tem um outro elemento que é a ressocialização. Só que para todos os juristas, em especial, para todos os juristas não, todos os juristas envolvidos ou aqueles que são ouvidos no processo lá no Congresso Nacional para definir a lei, eles são quase que unânimes, até porque a maioria são advogados criminalistas, e na grande maioria garantistas, né, no sentido do garantismo penal, que é outro disformismo do nosso exógeno do nosso direito. Então ele diz o seguinte, a ressocialização, que nada mais é que a criminologia crítica colocada em prática. Então a ideia da ressocialização, ela na prática desmonta todo o recurso de proteção da sociedade, que é a pena de prisão como recurso ao crime. Quando ela coloca isso como elemento principal da política criminal, ela nos deixa completamente desprotegidos. Porque você pega toda a capacidade e a força do Estado, que deveria ser o obstáculo principal ao crime e o nosso principal recurso de proteção e defesa, e coloca isso sobre bases frágeis e aposta numa praticamente autodisciplina do criminoso. E daí criam anomalias absurdas como a ideia da progressão penal. O juiz decreta, né, ou define lá uma pena de 10 anos, só que o indivíduo só cumpre 2 anos, porque você pressupõe que o seguinte, seja como semi-aberto ou aberto, ele, com a autodisciplina, não irá mais cometer crime. Bem, ao colocar esse devaneio na lei, você faz com que esse indivíduo não perceba a dissuasão,
Lembra a ideia de que a ideia não, né? O pressuposto de que o crime ele é um jogo de soma zero, quer dizer, ele é uma ação de soma zero. Então, ou você estimula ou você desestimula. É como se ele entendesse que o que ele fez está tudo bem. E aí a gente vai empilhando vítimas ao custo da inclusão do devaneio na nossa legislação. Então, cada criminalista, cada parlamentar que decide dessa forma deveria receber ali o retrato das vítimas que foram que ocorreram em razão da ação dele de desconstruir o nosso sistema de proteção. E todo dia ser confrontado com a foto, com a imagem, foi contaminada há muitos anos, né? Agora não. Discussão da criminologia, não. Discussão num vácuo. A gente aqui está fazendo discussão de criminologia mesmo, pura. Sim, o que eu vejo é uma discussão de nada para nada. Não, faz todo sentido o que você está dizendo, que a área da segurança, né, e a criminologia dentro dela, acabou sendo dragada como escada para várias outras coisas. Então, alguém quer dar importância para o seu tema, ele fala, porque isso aqui causa crime, morte, não. Criando o seu próprio desenho, né, sobre o que é o problema, e por isso que prolifera a ideia de especialistas de segurança que nunca operaram de segurança, nunca estudaram de fato. Né? Eu vou te falar. Enfim. Parabéns, aí estou apaixonada pelo seu conhecimento, pela sua percepção. Muito obrigado. Seu caráter, né? Tem que ter caráter para pensar assim, porque você deve levar muita bordoada, igual eu levo. Né? Eu levo várias e não estou nem aí. Né? E, bom, eu queria fazer uma pergunta. A gente falou de hipótese, estudo, amostragem, repetição, que a gente fala do teste, né? E depois, acho que seria um estudo de cenários, né? A gente tem cenário deu certo, tendência, né? É uma coisa que eu queria abordar. E assim, por que, por exemplo, no Japão você não tem esse índice absurdo aqui de criminalidade? Eu falo de hediondos mesmo, de coisas graves. Estou citando um exemplo, tá? Um exemplo. Né? A gente falou de endogenia, a gente falou de social, de fatores impeditivos, de facilitadores, de fomentadores, né? Não sei, né? E, então, assim, no Japão tem coisas que não existem. Não existe, isso não existe. Toda vez que a gente percebe, o controle do crime, ele depende desses fatores estruturais, que é a produção da dissuasão, da inabilitação, e ele pode ser consolidado ao longo do tempo com os fatores influentes, estão ligados, aí sim, àqueles aspectos que eu falei da ecologia criminal, análise situacional, a própria organização social, né? Então, as pessoas falam, e o efeito da educação sobre o crime? Tá. A educação, a boa organização da sociedade, tudo isso, assim, a própria redução da pobreza ou desigualdade, eles são fatores positivos para qualquer área, né? Se você pensar em saúde, se as pessoas se tiverem uma renda maior, se tiverem um maior nível de educação, seja em mais anos de estudo ou com uma qualificação melhor, também impacta a saúde e assim por diante. No caso da segurança não é diferente, são fatores de impacto influentes, mas elas não determinam, né? Mas elas são fatores bem interessantes quando você percebe a aplicação do custo do crime. Olha só que interessante isso. E aí a análise de alguns cenários ou cases, ela nos ajuda a consolidar essa perspectiva, porque isso precisa ser ao longo do tempo atualizado, né? Não é porque você controlou bem o crime há 30 anos atrás que você consegue manter ele no mesmo nível agora, se você não ir atualizando o que é dissuadir, o que é inabilitar, né? E também tem essa percepção dos fatores influentes que tratam quanto à velocidade de resposta dessa dissuasão. Deixa eu colocar isso em alguns exemplos que fica mais claro. Na medida que você... eu nem vou falar do Japão ou de outros lugares, vou falar do Brasil mesmo. Veja, por que a gente conseguiu reduzir os homicídios em São Paulo? De maneira muito clara, o governo, em determinado momento, estabeleceu como prioridade dissuadir os crimes de homicídio. Então, quando ocorria um homicídio
principalmente na região metropolitana de São Paulo, a polícia militar tinha que dar respostas imediatas na forma de operações no local, prisões e apreensões dos envolvidos naquele local em termos não precisos, né? Então você aumenta o número de operações. Teve morte aqui, então vamos aumentar as operações para apreensão de arma visando arma ilegal. Então a gente ia em bares e fazia aquelas revistas nos bares, chamava a prefeitura, fechava o bar, fazia operações em locais onde sabia que havia fluxo de criminosos, de ladrões ou de tráfico. Então você fazia uma resposta estrutural dissuasória. Da mesma forma, aquele homicídio passava a ser investigado pelo melhor time da Polícia Civil, que era o DHPP. Então, haviam normas e temas específicos, né? Então, o homicídio ocorrer nesse local tem que ter necessariamente a presença da perícia, o delegado do DHPP ou uma equipe de investigadores ia fazer o local de crime, havia uma obrigação da PM de preservar o local de crime da forma XYZ. Então, uma atenção que produziu uma política dissuasória para o homicídio que foi claramente perceptível, tanto para os policiais quanto para os criminosos. O que aconteceu ao longo do tempo, né? Não é o único fator, porque você tem um fator estrutural demográfico, que é importante, mas como fator não natural, vamos dizer assim, um fator produzido através de política pública, o fator principal foi o foco estrutural dado pelo Estado através das polícias para aumentar a dissuasão, aumentar a chance de um homicida ser preso. Foi exatamente isso que aconteceu. A percepção foi clara. O problema é que a percepção foi clara de maneira que os criminosos se adequaram. Eu não posso matar. Ou a morte é um problema, se ela acontecer aqui na área. Mas o roubo, o tráfico, o estupro não é um problema. Por isso que todos esses outros crimes não reduziram da mesma forma que reduziu o homicídio, e muitos deles, mesmo que tenham reduzido, acabaram se morfando. Então você tem, por exemplo, formas mais violentas, ainda mais violentas de roubo, ainda que o número caia um pouco. Agora, o homicídio ele reduziu. Então perceba, quando há uma ação estrutural por parte do Estado de aumentar o custo do crime, mesmo que seja num local específico, episódico, como foi a redução dos homicídios em São Paulo, enquanto o Brasil inteiro tinha uma crescente nos homicídios, em São Paulo houve uma redução, em especial na Grande São Paulo e nessas regiões da cidade de São Paulo, inclusive. Então, este é um desenho, é um case, um cenário específico que demonstra como a resposta dissuasória controla crime. Em sociedades, aí sim, como a japonesa, esse elemento já está incorporado há muito tempo, né? A resposta do Estado para crimes assim é sempre eficiente, contundente, há muito tempo, ao ponto de permitir isso à sociedade e, ao longo do tempo, percebendo como a segurança ela é um elemento importante para a prosperidade, né? Tanto a prosperidade econômica quanto a prosperidade social. Então, é da segurança que cria condições adequadas para haver prosperidade, não o contrário. Muitos ideólogos da criminologia crítica, que é a de base marxista, eles propagam a falsa ideia de que você precisa se tornar um país rico, uma sociedade rica ou próspera, para conter o crime, quando, na verdade, é o contrário. Você precisa ser uma sociedade segura para criar as condições adequadas para o desenvolvimento social e econômico e a prosperidade. Então, nestes países onde já há uma memória institucional, né, há muito tempo, gerações por gerações, há essa percepção de que a segurança garante a estabilidade e a prosperidade, ninguém admite viver sob um estado de insegurança como é o nosso. E quando o Estado age, ele também passa essa percepção para os criminosos. Há crime no Japão? Sem dúvida. Por exemplo, nós temos algumas das máfias mais famosas e algumas das máfias mais eficientes estão lá no Japão, a Yakuza, né? Então,
não é que o crime deixa de existir, é que a forma do crime e a intensidade dele enquanto crime epidêmico, ela se morfa à resposta do Estado. Então, ele será menos violento para a maioria das pessoas, né? E ele será menos presente do ponto de vista da vitimização. Ele vai vitimizar alguns grupos específicos e ele vai o tempo todo evitar o comportamento que o Estado claramente mostra que vai ser proibido. Então, por exemplo, o homicídio tende a zero no Japão, porque se ocorre um homicídio, a resposta estatal é contundente e põe em risco todo o resto de interesses e benefícios que o criminoso tem. Então, por isso que eles evitam esse nível. Então, perceba, é muito claro que o controle do crime se dá pela resposta eficiente do Estado em produzir dissuasão e capacitação. Por outro lado, o descontrole do crime, que é o estado que a gente vive no Brasil, ele não ocorre em razão da capacidade intelectual ou mesmo da vilania de chefes do crime. Ele ocorre em razão da nossa incompetência estatal de produzir dissuasão. Porque quando o Estado se apresenta, a partir das suas lideranças, da forma como é necessário fazer em termos de aplicação da lei, do enforcement, o crime recua. É isso que nós, como sociedade, temos que buscar, né? Lideranças políticas que sejam capazes de fazer o nosso sistema de justiça criminal funcionar de forma adequada, dar suporte para a polícia, para o judiciário, para o sistema prisional, para o Ministério Público, e, ao mesmo tempo, criar uma estrutura de accountability do qual a sociedade controla essa estrutura. Esse é o debate verdadeiro de segurança. E é isso que nós enxergamos nos cases internacionais e mesmo naqueles episódicos que ocorrem no país e nos dão ideia de qual é o sentido do controle do crime adequado. É isso. Perfeito. Bom, não tem nem o que falar, só agradecer aí essa aula. Eu que agradeço. Criminologia. Eu tenho uma pergunta para encerrar, relativa ao que a gente falou, né? A gente tem a questão da fraude, que aumentou, e pedofilia, no tocante à consumação do crime na internet, né? Então, o ser humano foi colocado à prova, ele não passou nessa prova, né? Teve um facilitador da internet, que é um local monitorado e também não é um local de ninguém, né? Então, assim, será que está todo mundo doente, ou no fundo né? O ser humano tem essa tendência criminal já enraizada? Qual a percepção do senhor? Porque a internet, ela mostrou realmente do que o ser humano é capaz. Então, aqueles que não se importam com a dor e o sofrimento do próximo para obter o benefício que ele quer, é um percentual muito pequeno do conjunto da comunidade humana, mas ele é um percentual danoso quando todos estão mobilizados a agir e eles se encontram, né? E por isso que formam-se quadrilhas, redes criminais e tudo mais. O que eu vejo, esse é o, vamos dizer assim, é o conjunto das pessoas que se destinam a cometer crimes de maneira endógena, né, que tem uma construção ali dentro. Não é a maioria da sociedade, muito pelo contrário, é uma minoria, mas é uma minoria importante, uma minoria que, quando pode agir de maneira livre, vai produzir esse tipo de dano. O que eu vejo como grande problema é que a revolução que foi a internet, ela permite uma conexão de pessoas por afinidades. Se essa afinidade for o crime, é evidente que elas, ao se encontrarem, vão aumentar a capacidade de dano delas ao agirem. É o que a gente estava falando, por exemplo, no mercado de pedofilia. O problema não eu acho que não está na natureza humana. O problema está na nossa, muitas vezes, incapacidade de compreender que este pequeno grupo precisa ser contido, ele não vai se autoconter. Então, é tudo muito legal, a internet é muito importante,
foi uma revolução fundamental para a sociedade, mas nós não podemos ser inocentes de achar que só as pessoas que têm bons interesses vão se conectar. As pessoas que têm interesses nocivos também vão se conectar, e considerando que é um ambiente pouco controlado, que é a lógica da internet, elas vão usar esse pouco controle para ampliar a sua capacidade de dano. Então, nós não podemos ser inocentes de não construir as nossas respostas estatais para conter isso. Então, eu nunca atribuo isso à natureza humana, porque é dividir responsabilidade com o que não tem. Eu, você e a maioria das pessoas não pensamos em nos conectar ou nos organizar para cometer crime. Então, não é da natureza humana. O único erro nosso, né, é imaginar que nós não precisamos prever que a nossa estrutura legal, a polícia, o judiciário, não precisa ir junto para dentro da internet. E a gente imaginar que essas coisas vão sozinhas se conformar. Não vão. Nós precisamos, pautarmos esse assunto, dizer como é que a polícia tem que agir dentro do mundo virtual, como é que a gente tem que levar o enforcement para dentro do mundo virtual, porque esses criminosos também vão se conectar e vão agir. Então, para ser objetivo e finalizar aqui a minha fala, não é um disformismo, né, do caráter da natureza humana, é no máximo uma inocência nossa, de acreditar que ao facilitar a conexão entre as pessoas, os criminosos não vão se sentir atraídos em se conectar e ampliar muito a produção do crime e do dano que eles podem causar ao resto das pessoas. O que nós precisamos fazer é deixar de ser inocente e construir soluções tão complexas quanto o problema, né? Nós precisamos que a polícia vá para o mundo virtual junto, mas que o tempo todo a gente tem que criar estrutura que dê suporte para a ação do Estado, de aplicar a lei, e também que crie controles para a sociedade civil não ficar... Isso não ser mal usado, né? Porque a polícia é feita de pessoas e pessoas também erram, né? Pode ter incentivos assim. A construção dessa resposta é o jogo da vida, né? É isso que diferencia sociedades desenvolvidas de sociedades em desenvolvimento ou subdesenvolvidas. É conseguir as melhores respostas para essas questões. É o que nós precisamos fazer, é o nosso trabalho do dia a dia. Meu querido nos professor... capacitar para produzir isso. Professor João Henrique Martins, muito obrigada. Está sempre convidado aí para as outras temporadas, tá? O programa está à disposição de algum projeto, se o senhor esteja envolvido, alguma pesquisa. Ok. Né? E eu vou encerrar esse programa, assim, deslumbrada com essa aula magna, tá? Sobre uma pessoa que, pelo visto, gosta muito de criminologia, que não é uma matéria fácil, como algumas pessoas imaginam que seja. Criminologia não é fácil, para quem gosta mesmo. E para entender de crime, de forense, né, direito penal, tem que estudar, sim, criminologia. Senão você não vai entender nada. É isso. Né? João Martins, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente encerra por aqui. Foi um prazer ter participado, eu estou sempre à disposição. Até mais. Um beijo.